Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo a gente vai estudar aqui em conjunto duas súmulas do TST que dizem respeito ao tema de gratificação, né? A parcela contraprestativa, a parcela remuneratória chamada gratificação. São súmulas que são diferentes, mas que tratam do mesmo tema, de modo que é interessante que a gente estude aqui em conjunto. Vamos lá, né? Elas estão aqui na tela, a primeira delas é a súmula 225 e ela fala assim: repouso semanal, cálculo, gratificações por tempo de serviço e produtividade, né? E aí vem o texto. As gratificações por tempo de serviço e produtividade pagas mensalmente não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado, tá? Bom, aqui, mais para frente para o canal, a gente vai ter um vídeo aqui específico sobre reflexo. Eu pretendo fazer um vídeo mais para frente em que eu vou abordar de forma completa toda a questão dos reflexos, qual parcela reflete em qual, né? Mas é um vídeo que vai demandar um pouco mais de tempo da gente aqui, tá? Mas aqui eu já vou colocar uma ideia para vocês, né? Para a gente nunca mais errar isso, que é a seguinte: toda parcela, toda verba trabalhista que é paga na base mensal, que é paga considerando, portanto, o parâmetro mês, essa parcela não reflete no repouso semanal, porque o repouso semanal, o próprio nome já diz, é uma parcela que é paga considerando a semana. Considerando a semana. Então, se eu tenho uma parcela que já engloba todo o mês, né, se a parcela já quita todo o mês, não faz sentido que eu tenha ainda que agregar, que eu tenha que fazer o chamado reflexo, portanto, dessa parcela em uma parcela que é uma parcela inferior, uma parcela cujo critério de cálculo é um critério com periodicidade menor, inferior, um critério diário, semanal ou até quinzenal, se fosse o caso, tá? Por quê? Porque o mês ele já abrange a semana, né? O mês já abrange o dia. E aí, portanto, a gente não vai fazer esse tipo de raciocínio. Então, se a gratificação por tempo de serviço, né, que é uma gratificação que a gente vai ver que é uma gratificação ajustada, não é uma gratificação legal, né? Já vou explicar aqui um pouco melhor isso na tela seguinte, quando a gente estudar aqui, quando a gente vir aqui o 457 da CLT. Mas o fato é que se eu tenho uma parcela, uma gratificação por tempo de serviço ou por produtividade, que é paga, portanto, nessa base mensal, quer dizer, o critério de cálculo, o critério vai ser um critério mensal, ele está pagando a semana e ele está pagando já também um repouso semanal, né? E aí, portanto, a gratificação não vai refletir no repouso semanal remunerado, né? Não vai se somar para o repouso semanal remunerado, porque, na verdade, né, a gratificação já paga o repouso semanal remunerado. Esse que é o raciocínio que a gente tem que traçar aqui. Maravilha? Beleza, tá? Então com isso a gente conseguiu entender aqui. Agora, se fosse o contrário, né? É claro que o contrário não vai ser verdadeiro. Se eu tenho uma parcela que é paga numa base diária, numa base semanal, é claro que isso vai refletir no repouso semanal, né? É por isso que, por exemplo, hora extra, né? Se o empregado faz horas extraordinárias, né? As horas extraordinárias elas vão refletir, é claro, no repouso semanal remunerado, né? Só para entender aqui a diferença de situações. Por quê? Porque a hora extra, claro, é paga na base de hora, né? É uma hora, né? E a hora, é claro, ela está contida num dia. Então você está remunerando apenas aquela hora e apenas aquele dia de trabalho. Você não está remunerando o mês inteiro. E aí é claro que o repouso semanal remunerado ele vai considerar, ele vai ter que ser somado, digamos assim, ele vai ter que ser agregado, vai ter que ser adicionado, né? Pelo valor da hora extra que foi realizada naquela semana. Maravilha? Então essa que é a diferença. Então se a parcela já é uma parcela mensal, ela já paga o repouso. Portanto, não vai refletir no repouso. Se a parcela, ao contrário, é uma parcela que é uma parcela diária, essa parcela, claro, ela tem que refletir no repouso, né? E tem que refletir por quê? Eu até coloquei aqui a Lei 605 de 49, que é a lei que trata do repouso semanal remunerado. E essa lei, ela traz expressamente até um raciocínio que é um raciocínio que seria lógico, né? A gente sequer precisaria ter, a meu ver, aqui essa disposição legal, mas a lei ela traz para deixar ainda mais claro. É o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 605, que ela fala assim, olha, consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou 30 e 15 diários, respectivamente. Ou seja, se o empregado é um empregado mensalista, ele recebe, portanto, um salário mensal, né, um salário por mês,
O salário mensal, ele já paga todos os dias do mês. Ele paga, esse salário mensal paga, inclusive, os dias de repouso semanal. Ele vai ter, portanto, lá um dia de repouso, 6 dias de trabalho. Em geral é isso, né? 6 dias de trabalho para um dia de repouso. É claro que eu posso ter escalas diferenciadas, previstas em lei, em norma coletiva, em contrato de trabalho, a gente sabe disso. Mas eu vou ter então o dia de repouso, só que o salário mensal, calculado na base de 30 dias, ele já paga todos os dias do mês, inclusive os dias de repouso. E aí, portanto, o salário mensal, né, o contra-cheque desse empregado, não precisa vir com uma rubrica específica de repouso semanal, né? Então ele recebe lá salário mensal, por exemplo, R$ 2.000. Ele recebe R$ 2.000 por mês, né? Aqui já estão abrangidos os repousos semanais. É claro que se esse empregado fizer horas extras, né, digamos que esse empregado, por exemplo, ele faça horas extras lá e aí seja num valor calculado de, sei lá, de R$ 300 no mês de horas extras. É claro que aqui nesse caso, no contra-cheque dele, eu vou ter que ter, aí sim eu vou ter que ter um campo de repouso semanal específico. Porque vai ser o repouso semanal das horas extras, né? E aqui seria um sexto, né? Um sexto do valor, né? Seria aqui o valor de R$ 50, né? Porque seria justamente um sexto seria o valor aqui do repouso semanal remunerado sobre esse valor que ele recebeu de horas extras. Então, nesse caso aqui, eu teria, né, que ter o repouso semanal com uma rubrica separada, né? E lembrando aqui a súmula 91 que a gente estudou, que fala sobre o chamado salário complessivo, né? Se você tem dúvida com relação a esse tema, volta nesse vídeo, assiste de novo, né? E a gente sabe que não é permitido, não é aceito pelo TST o salário complessivo. Então, nesse caso, eu vou ter que ter realmente no contra-cheque uma rubrica específica, um campo específico para hora extra e um campo para o repouso semanal decorrente das horas extras. Mas o salário mensal em si, não. O salário já abrange, portanto, os dias de repouso semanal remunerado. Maravilha? Beleza, é isso que acontece aqui, portanto, tá? Então esse é o entendimento da súmula 225. E agora a gente vai entender muito tranquilamente também a súmula 226, que fala do bancário, mas é o mesmo raciocínio, porque ele fala o seguinte: a gratificação por tempo de serviço integra o cálculo de horas extras. Aqui é o raciocínio inverso do que a gente fez, que eu estava explicando aqui, né? Ou seja, a gratificação por tempo de serviço, né? Esse cara tem um salário, por exemplo, né? Digamos lá mais uma vez, salário de R$ 2.000. R$ 2.000. E aí digamos que essa empresa ela paga um adicional de 5%, né, para cada, sei lá, para cada 5 anos de serviço. E aí esse empregado completou os 5 anos de serviço. Então ele vai ter uma gratificação por tempo de serviço, né, de 5%. Aqui no caso vai ser no valor de R$ 100. Se a minha matemática não está me traindo aqui, seria o valor de R$ 100. O que a súmula está falando é o seguinte: se esse empregado bancário, tá, e por mais que a súmula fale de bancário, esse raciocínio vai se aplicar para toda e qualquer categoria. Não é só para bancário. Então qualquer profissional, qualquer categoria, né, de qualquer área que receba uma gratificação por tempo de serviço, a gente vai aplicar esse raciocínio aqui, tá? A súmula menciona bancário porque foram os precedentes que deram origem à súmula, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, volto a dizer, para toda e qualquer profissão, toda e qualquer categoria profissional. O que a súmula fala é o seguinte: olha só, a remuneração, né, a massa salarial, eu vou chamar assim, o complexo salarial desse empregado é o valor aqui, no meu exemplo, de R$ 2.100. Ou seja, se esse empregado realizar horas extras, né, a base de cálculo das horas extras não vai ser o salário de 2.000, vai ser 2.100, né, vai ser o salário somado, adicionado à gratificação. Né? Então eu vou ter que pegar 2.100, né, dividir pelo divisor de horas extras, né, que aí eu vou ter que ver a situação específica, claro, dos empregados em geral. Vai ser o divisor 220, né? A gente inclusive tem aulas aqui no canal sobre o divisor, súmulas, em que a gente já apreciou essa questão do divisor. 220, vou dividir e achar o valor do salário hora desse empregado, seguindo o cálculo aqui das horas extras dele, tá? Mas a base, então, ela é o salário mais a gratificação, o salário junto com a gratificação. Percebe? É isso que diz aqui a súmula. Então, a súmula parte da premissa, a gente percebe isso claramente aqui, a súmula parte da premissa de que a gratificação por tempo de serviço é uma gratificação que tem natureza salarial. Natureza salarial da gratificação
por tempo de serviço, tá? E aí, portanto, a gente tem que problematizar isso aqui diante da reforma trabalhista, a famosa Lei 13.467 de 2017. Tá? Por quê? Porque tem um dispositivo, que está aqui na tela também, que é o 457, parágrafo 1º da CLT, que modificou a redação anterior desse mesmo dispositivo e passou a trazer o seguinte: integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Tá? Então perceba o seguinte, a redação anterior desse dispositivo mencionava gratificações legais e gratificações ajustadas. Gratificações ajustadas. O que seria uma gratificação ajustada? É uma gratificação, claro, que é resultante de um ajuste, de uma combinação entre empregador e trabalhador. E aí eu posso ter um ajuste expresso, ou seja, o próprio contrato de trabalho prevê aquela gratificação expressamente, ou um ajuste tácito. Ou, quer dizer, ele resulta de uma prática em que aquele empregador ele paga aquela gratificação com habitualidade, muito embora não haja uma previsão expressa no contrato de trabalho, não deixa de ser uma gratificação ajustada, um ajuste tácito, tá? E aí, portanto, surge aqui a grande discussão pós-reforma com relação a esse tema. Por quê? Porque aqui, numa interpretação mais literal, eu diria, né, uma interpretação, portanto, mais estrita, mais literal, alguém poderia defender o seguinte: olha só, a gratificação ajustada pós-reforma, primeira corrente, tá? Primeira corrente eu vou expor dessa forma aqui para ficar mais claro. Primeira corrente, gratificação ajustada pós-reforma não integraria o salário. Né? Por quê? Porque expressamente o dispositivo só prevê a gratificação legal. E aí, se eu voltasse aqui no meu exemplo, tá um pouco confuso aqui, tá com muita informação na tela, mas dá para vocês entenderem. Voltando no meu exemplo, essa gratificação por tempo de serviço, isso aqui é uma gratificação legal? Não, não é uma gratificação legal. É uma gratificação contratual, que é prevista no contrato de trabalho, né, de forma expressa ou tácita, ou até mesmo essa gratificação ela pode eventualmente ser prevista numa norma coletiva também. Pode ser o caso de uma norma coletiva. Em geral, a gente vai ter essa gratificação prevista no regulamento da empresa. E aí teria uma natureza contratual, né? Seria uma natureza contratual. E aí, portanto, né, diante dessa primeira corrente, se poderia sustentar, olha, pós-reforma, então, a súmula 226 estaria superada, né? Porque a gratificação por tempo de serviço, sendo uma gratificação contratual e não uma gratificação legal, como fala aqui o dispositivo, essa gratificação ela não integraria o salário. E se ela não integraria o salário, ela não integraria também o cálculo de horas extras. E de nenhuma outra parcela que tivesse como base o salário. Tá? A primeira corrente que vai ser possível vai ser nesse sentido. Seria uma interpretação mais estrita aqui desse dispositivo. Agora, Felipe, será que essa corrente é a corrente que tende a prevalecer? Será que essa corrente é a corrente mais correta? Não, não me parece a corrente mais correta e não me parece a corrente que tende a prevalecer, tá? O TST ainda não se posicionou, a gente não tem julgados, eu procurei hoje, né? Então eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2023. Nesse momento eu não tenho no TST uma diretriz clara, né, unívoca, digamos assim, com relação a esse tema, né, que tenha pacificado esse tema pós-reforma. Mas eu encontrei alguns julgados, né, que sinalizam, percebam o que eu estou falando aqui. Não estou falando que o TST pacificou. Eu estou falando que o TST tem alguns julgados que sinalizam o entendimento da segunda corrente. Ou seja, o entendimento aqui que vai dizer o seguinte, olha só, na verdade a interpretação aqui não pode ser uma interpretação literal, eu não posso fazer uma interpretação ao contrário senso. Até porque quando o dispositivo ele fala que integra um salário, a gratificação legal, né, que a gratificação legal integra o salário, ele não está falando que a gratificação contratual, a gratificação ajustada não integra. Ele não fala isso não está escrito aqui expressamente. Né? Onde que está escrito aqui que a gratificação contratual ajustada não integra o salário? Onde que está escrito? Aqui. Não está escrito aqui no dispositivo, concorda comigo? Isso é uma ilação que a primeira corrente faz. É uma ilação, é uma interpretação a contrário senso,
Né, que é possível? É possível. É possível essa interpretação. Não estou falando que não é possível. Mas não está expresso no dispositivo dessa forma. Você há de convir comigo que não está expresso. E aí, portanto, se não está expresso, e considerando também a ideia do princípio da primazia da realidade, né? Ou seja, vale muito mais a realidade do que a forma. Né? Se o empregado ele recebe ali de forma habitual uma parcela que remunera, que é uma contraprestação pelo trabalho que ele faz, né? Seja uma gratificação por tempo de serviço ou uma outra gratificação contratual, mas uma gratificação, quer dizer, pela uma condição de trabalho especial. Né? Perceba, se ele recebe isso de forma habitual, é claro que isso aqui, né, à luz dessa ideia de realidade, isso aqui é salário. Isso é salário. Né? Então, eu posso chamar isso de qualquer coisa. Eu posso chamar de gratificação, eu posso chamar de prêmio, eu posso dar o nome que quiser. Pouco importa o nome. Se é um ganho habitual, um ganho esperado, decorrente de uma contraprestação pelo trabalho, isso é salário. A noção de salário é essa, né? Contraprestação habitual pelo trabalho. E aí, portanto, claramente aqui me parece que a segunda corrente ela tende a prevalecer. Volto a dizer, o TST não fixou, não pacificou, não tem julgados específicos e claros, pelo menos da SDI, com relação a esse tema, tá? Mas eu encontrei decisões de turma que sinalizam nesse sentido da segunda corrente, que parece o mais correto, inclusive, tá? Então me parece que, mesmo após a reforma, mesmo após essa modificação do 457, parágrafo 1º, que menciona que gratificação legal integraria o salário, me parece que a súmula 226, deixa eu limpar aqui a tela, está muito poluída, né? A súmula 226, a meu ver, ela permanece válida, permanece em vigor. Por quê? Porque eu tenho uma gratificação ajustada, aqui uma gratificação contratual, que é a gratificação por tempo de serviço, mas ela é salarial, não deixa de ser salarial. Né? Muito embora não seja uma gratificação legal, como prevê aqui o texto do 457, parágrafo 1º pós-reforma, ela é um ganho habitual, ela é uma contraprestação habitual do empregado pelo serviço. Portanto, natureza salarial e, portanto, sim, ela vai integrar o salário para todos os fins, inclusive para o fim da súmula 226, qual seja o fim de integrar o cálculo de horas extras. Maravilha? Então fica aqui a nossa reflexão, o nosso raciocínio com relação à súmula 226 e fizemos, é claro, a partir dela um raciocínio muito mais amplo aqui, envolvendo a nova redação do 457, parágrafo 1º, pós-reforma trabalhista. Maravilha, minha gente? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com pelo menos um amigo, um colega aí que possa aproveitar para que esse nosso projeto Desafio das Súmulas possa continuar crescendo e possa continuar ajudando mais pessoas Brasil afora. Grande abraço e até o próximo vídeo.